Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, diretamente de Fortaleza, Ceará, mais uma vez ministrando a palavra de Deus, aqui pelo Facebook, pela Rádio Vida Livre e pelo canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza. Hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021. Hoje, 6 de abril de 2021. E hoje eu irei ministrar uma palavra com o tema para vocês: como saber que sou salvo? Como que eu vou saber que eu sou salvo? Este é o tema da nossa palavra de hoje. Então, meus queridos, eu quero convidar você para abrir a palavra, né? Quero convidar você para abrir a palavra em 1 de João, capítulo de número 5, versículo 13 e 14. 1 de João, capítulo de número 5, versículo 13 e 14. Hoje eu vou usar um pouquinho do livro da lei, eu vou usar hoje um pouquinho dos apóstolos da lei também, certo? Porque na realidade este assunto ele gera um pouco de confusões na nossa metanoia. Ele gera um pouquinho de dúvida. Então nós vamos trabalhar em cima dessas dúvidas, em cima desse texto, para que a gente possa ter uma compreensão melhor e entender como saber que eu sou salvo. Eu tenho algumas palavras-chave aqui, que na realidade eu fiz o esboço aqui da minha pregação. Tem algumas palavras-chave e uma das palavras-chave é conhecer, certo? Então nós vamos conhecer esta salvação. Na realidade eu coloquei aqui 5 palavras-chave. O primeiro é saber, o segundo é escrito, o terceiro é crer, o quarto é nome e o quinto é vida eterna. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui para ter essa compreensão melhor. João capítulo de número 1 João capítulo de número 5, versículo de número 13 diz assim: estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João, escrevendo aqui a carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, 13, quando ele estava escrevendo essa carta aqui, certo? Ele escrevendo essa carta, ele mistura um pouco ao texto. Me parece que ele faz um pouquinho de misturas aqui nos textos. Como assim que ele faz umas misturas aqui no texto? Se você não tiver cuidado na leitura, se você não tiver os olhos iluminados e começar a ver a coisa por o outro lado, ele começa a fazer uma mistura nos textos. Misturando esse texto ou esses textos, fica um pouco complicado para você entender se você é salvo ou você não é. Por quê? Porque na realidade ele faz uma mistura. Ele está falando agora de salvação, daqui a pouco está falando de vida eterna. Ele fala daqui a pouco que nós fomos salvo ou escolhido, e daqui a pouco ele fala que você vai ainda ser. Então fica um pouco complexo. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado com essa leitura. Você precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque senão você acaba se perdendo no meio da caminhada. Se você for pegar a visão do que João estava falando, ele aqui estava falando de um assunto que ele acaba envolvendo um outro assunto, no meio desse outro assunto gera dúvidas, vai deixando dúvidas, e essas dúvidas é perigoso. Por quê? Porque chega um momento que eu estou salvo, tem momento que eu não estou. Tem momento que eu estou bem, tem momento que eu não estou. E essas dúvidas, ou melhor dizendo, esta palavra é a mesma coisa que é pregada no sistema religioso. Que eles pregam que hoje você está salvo, amanhã
você não está. Eles pregam que você foi escolhido, amanhã você ainda vai ser escolhido. Eles falam que você tem uma vida eterna e depois ele diz que você não tem uma vida eterna. Então tem que tomar um cuidado quando principalmente for estudar esses textos, porque se torna um pouco perigoso para quando você não tem os olhos iluminados e a mente ativada. Como assim que se torna um pouco perigoso? Vamos lá. Se você for pegar o primeiro versículo lá do livro de João, você vai compreender o que ele estava falando, por que ele estava falando isso. Olha o que diz aqui no primeiro versículo de João, 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê, preste bastante atenção, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então ele está falando aqui de quê? De uma eleição, de uma escolha, de uma vida. Já no versículo 2 ele diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus. Está falando de Jesus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, aí gerou confusão. Por que gerou confusão? Porque ele estava dizendo assim, quando nós cremos no Filho de Deus, não basta somente crer, precisa também você amar os mandamentos, ou guardar os mandamentos. Aí volta para onde? Para a lei. Quando volta para a lei, aí gera uma confusão na sua cabeça. Se você não tiver cuidado, gera uma confusão. Como assim? Mas os mandamentos não já é passado? Não preciso mais hoje fazer, ou melhor dizendo, guardar esses mandamentos? Aí você tem que entender qual era a época que João estava escrevendo, para quem que João estava escrevendo. Então temos que entender isso aqui, porque se não entender, infelizmente vai dar um nó na sua cabeça e você se perde no meio da leitura. Versículo 3 ele diz assim, ó: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Entendeu? Ele está falando de graça, daqui a pouco fala de lei, é a mesma coisa do sistema. O sistema, eles fazem a mesma coisa. Eu estava assistindo hoje uma ministração de um pregador do sistema religioso. Cara, mas é interessante, parece demais graça. Parece demais graça. Ele estava pregando e dizendo assim, ó: Deus, ele já nos salvou e nos deu uma vida eterna. Daqui a pouco ele diz assim, ó: tome cuidado, tome muito cuidado, porque se você não estiver com Deus, o pecado vai te vencer. Como assim? Realmente não tem um entendimento. Olha o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus? Eu sou nascido de Deus, então eu já venci o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito e o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Aí, aqui gera a heresia, ou gera de novo o mandamento, batismo nas águas. O entendimento deles vai isso. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E aí ele vai e começam a exatamente levar esse sentido. Até quando ele chega no versículo de número 13, que ele faz uma afirmação tremenda. Mas quando vai continuando a leitura, ele volta de novo a ter uma confusão de novo.
Porque ele diz assim no 13, ó: estas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna. Tendes a vida eterna, ou ainda vai ter a vida eterna? Já tem. Aí aqui ele já está afirmando que você tem uma vida eterna, ou tendes a vida eterna. Cara, aí você já vê assim, caramba, meu, realmente eu entendo que eu sou um eleito, sou um escolhido, um predestinado, porque eu tenho a vida eterna. Aí, daqui a pouco ele tira essa vida eterna de novo, dizendo assim: a vós outro, quem crerdes em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus. Então, para me ter a vida eterna, eu tenho que fazer o quê? Crer. Gerou confusão de novo. Ou não gera? Para mim gerou. Quando eu comecei a ver a pregação, quando eu comecei a ver isso aqui, gerou uma confusão. Então o que acontece? O livro de João foi escrito para os judeus. O livro de João não foi escrito para os gentios. O livro de João não foi escrito para nós. Por isso que gera esta confusão quando eu começo a ler o livro de João ou os outros livros, porque ele vai gerar uma confusão, uma contenda. Olha o 14. A este é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, eles nos ouvem. Por que que ele nos ouve? Porque eu já tenho a vida eterna. Mais interessante que o 15 gera confusão de novo, ó. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Melhor dizendo, não é o 15, é o 16 que vai fazer uma confusão de novo. Sabemos que nós obtemos os pedidos que fizemos. Nós obtemos. Olha o 16, o que é que diz? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, pronto, gerou confusão de novo. Como que eu sou eleito? Como que eu sou eterno? Como que eu já fui escolhido antes da fundação do mundo, que ele falou que nós temos a vida eterna? Como é que quem tem a vida eterna vai cometer pecado? Aí gera confusão. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirás. Como é que a pessoa tem uma vida eterna e ele vai morrer? Pedirás, e Deus lhe dará vida. Ao que não pecam ao que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não diga que roguem. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Entendeu como gera uma confusão? Eu digo assim, irmão, tu é salvo. Aí ele vai dizer assim, ó, não, peraí. Você é salvo um momento, mas em outro momento não é. Irmão, você foi perdoado de seus pecados. Aí ele diz assim, peraí. Você foi perdoado dos seus pecados, mas ainda ficou um pouquinho. Ou foi ou não foi. Foi. Já foi perdoado de todos os pecados. Mas isso você tem que entender. Então o sistema religioso, hoje ele diz para você que você é salvo. E aí você, felicidade, né? Na alma, no espírito, no corpo, sou salvo. Mas o que é que foi salvo? Ou o que é salvo? O que foi escolhido? Ou o que é eterno? Então tem que entender, o que é salvação, o que é vida eterna? Salvação é a mesma coisa de vida eterna? Não. Salvação é uma, vida eterna é outra. Quem foi que nos deu a vida eterna? Deus. Deu para quem essa vida eterna? Para o Chagas Bezerra? Não. Porque o Chagas Bezerra, se o coronavírus pegar o Chagas Bezerra morre. E quem é que tem a vida eterna? O Espírito. O Espírito sim tem a vida eterna. E como vamos entender isso? Vamos lá, continuar aqui, ó. João capítulo de número 10. Agora é João capítulo 10, versículo 28 e 29. João 10, 28 e 29, que diz assim: eu lhe dou a vida eterna. Quem é que
deu essa vida eterna? Deus. E jamais perecerão. Ou vai perecer? Vai existir pecado que vai fazer você perecer dessa vida eterna? Ele diz que jamais perecerão. E ninguém os arrebata da minha mão. Ninguém vos arrebatam da minha mão. Quantas mensagens eu não recebo, amados, de os pastores do sistema, os irmãos do sistema, dizendo assim: Chagas, tu é um desviado, tu é um desigrejado, tu é um homem sem Deus, tu é um apóstata, tu é um ateu, tu é. Aquilo no começo me perturbava como acusações, me perturbava, mas quando eu entendi esta palavra aqui, que ele, Jesus, oh Deus, me deu a vida eterna e jamais perecerão, no caso, jamais eu vou perecer, e ninguém os arrebata de sua mão, pronto, amado. Criou uma paz dentro de mim, criou um conforto dentro de mim, criou uma alegria dentro de mim. Por quê? Porque agora eu identifico que eu sou salvo. Fui identificado que eu tenho a vida eterna. Eu quem? Chagas Bezerra? Não. O meu espírito tem uma vida eterna. Versículo 29. Meu Pai, que mais deu, o maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Ou alguém pode arrebatar? Ninguém pode arrebatar nós das mãos do Senhor. Mas infelizmente, o sistema diz que o diabo arrebata o homem da mão do Senhor. Que Deus fraco é esse que deixa um diabo que o sistema religioso prega que foi criado por ele, que era um anjo, que era chamado de Lucifer. Para sua informação, Lucifer não é o diabo, mas sim Lucifer é o próprio Jesus, porque a palavra Lucifer é anjo de luz. Quem era o anjo de luz? Jesus. Então eles criaram um diabo, o sistema religioso criou um diabo, diz que Deus expulsou esse diabo do céu para a terra, e quando ele chegou na terra já não era mais o anjo, agora era um diabo, um ser perverso. E aí eles usam um texto mal interpretado e ainda diz que esse diabo está na terra perturbando as pessoas. Enquanto o próprio Jesus falou que ninguém o arrebata de sua mão. Ou arrebata? Não arrebatam. Ninguém arrebata de sua mão. Ninguém. Nem pecado, porque não existe mais pecado, nem diabo, porque não existe diabo, nem pastor não afasta você das mãos do Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida, como eles dizem, né? Hoje, teu nome foi escrito no livro da vida, amanhã eles tiram teu nome do livro da vida. O teu nome está lá escrito por Deus, amanhã eles tiram teu nome. A própria palavra diz que ninguém os arrebata de sua mão. 1 João, capítulo de número 2, 1 João 2,5 diz assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Você pegar versículo como esse aqui, um versículo isolado, é bom demais. Por quê? Porque você vai entender, puxa, realmente eu sou salvo mesmo, realmente eu sou escolhido mesmo. Porque o próprio João afirmou. Aí parece que João está falando agora sobre a graça, daqui a pouco ele fala sobre a desgraça. Ele está falando sobre a graça, daqui a pouco fala sobre a lei. E aí gera confusão na sua cabeça. E quem é escolhido, ele consegue entender, consegue fazer a separação dos dois evangelhos. Um é lei e o outro é graça. Um é circuncisão e o outro é incircuncisão. Os dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos? Um é lei e o outro é graça. Um é o evangelho da circuncisão e o outro é o evangelho da incircuncisão. Se você quiser ver essas duas mensagens, eu tenho no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, os dois fundamentos, e tem outra mensagem, os dois evangelhos. Você pode vir lá também. Pedro, ele também confirma dizendo que o próprio Deus nos escolheu nele.
não por fábula, não por falácia, não por palavra. Olha o que é que Pedro diz aqui, ó. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pedro também era um apóstolo da lei, que tinha momento que ele falava sobre a salvação e momento falava sobre pecado. Momento falava sobre a vida eterna e depois gerou confusão também. Por quê? Porque eles não entendiam a graça verdadeiramente. E ele não foi escolhido para ministrar a graça. O pregador da graça foi Paulo. A nova aliança foi entregue para quem? Para Paulo, não para Pedro. Olha o que é que diz aqui. Segundo a Pedro 1,16. Porque não nos seguimos fábula engenhosa, quando vos fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos foramos testemunha oculares da sua majestade. Ele estava dizendo que eles mesmos estiveram com o próprio Jesus. Não era por fábula, ele estava falando porque viveram. Ao 21. 16, agora eu vou pular para o 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade dos homens, mas da parte de Deus. Falaram movido pelo Espírito Santo. E aí Pedro chega o momento de afirmar que a promessa que ele chamou de profecia, a promessa que ele fala sobre profecia era exatamente sobre salvação. Só que daqui a pouco Pedro vai dizer, ou melhor dizendo, os tradutores que traduziu a Bíblia, eles colocaram palavras erradas. Ele diz assim, olha, você está salvo hoje. Aí ele vai dizer assim, ó, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva. Daqui a pouco Pedro diz assim, ó, tome cuidado, porque o diabo ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Deixa ou não deixa confusão? Deixa. Como é que você é salvo e tem um diabo que está te perturbando, querendo roubar a salvação? Como é que você é um eleito e daqui a pouco você tem dúvida? Como é que você é um escolhido de Deus e daqui a pouco você vai ser condenado ao inferno? Como é que você é uma propriedade exclusiva de Deus e o diabo está querendo te levar para o inferno? Gera ou não gera uma confusão? Gera. E o sistema religioso eles fazem assim. Por quê? Diante de uma pregação eles pregam dizendo que você foi salvo, ou que você é salvo. Só que no final da pregação eles fazem um apelo para você aceitar Jesus para ser salvo. E quando nós falamos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, eu não preciso fazer apelo para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você já tem Ele como Senhor e Salvador de sua vida. A palavra-chave que às vezes ela gera em nossa mente é crer. Eu creio. Só que essa palavra creio, em alguns momentos ela gera dúvidas, que na realidade eles colocam dúvidas sobre a sua salvação. Aí faz a pergunta, você é salvo? E aí ele diz, sim. Tem certeza? O que você está fazendo não é obra de salvo não, filho. Essa barba grande, esse brinco na orelha, não parece ser salvo. Pum! Entrou na sua mente, agora gera uma dúvida. Realmente? Será que eu sou salvo mesmo? Quando eu entendo sobre a salvação e eu vivo ela, não existe dúvida, filho. Eu sou salvo. Salvo de quê? Salvo o quê? Tem que também entender sobre isso. Quem é que é salvo? É a carne ou é o espírito? É o espírito. A carne não se salva. 1 João, capítulo de número 16, versículo 8 em diante diz assim, ó. 1 João não, João, capítulo 16, versículo 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado
e da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. Se você ler esse versículo, o que vai acontecer? Gerou dúvida de novo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora gera dúvida por quê? Porque você não lembra, ou melhor dizendo, você não faz separação. Quando foi que foi escrito o livro de João? Para quem foi que foi escrito o livro de João? Quem era o povo que João estava falando? E aí você pensa que esta palavra foi para você. Se você levar essa palavra literal, essa palavra é para mim, porque a Bíblia foi escrita e inspirada por homem de Deus, e a Bíblia Sagrada verdadeiramente ela é para mim, aí você agora vai se julgar como um pecador. Você vai se ver como um pecador. Porque ele diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que ia vir? Quando ele vier, quem é que ia vir? O Espírito Santo. Ele já veio? Sim, ele veio. 9. Do pecado porque não creram em mim. Quem é que está falando isso aqui? Jesus de Nazaré. Não era Jesus Cristo ressuscitado, era Jesus de Nazaré. Da justiça porque vou para meu Pai. Ele estava na terra. E não me vereis mais. Por que não vão ver mais? Porque ele ia para o Pai. Ele ia voltar à sua casa. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem era o príncipe deste mundo? O sistema diz que é Satanás, o diabo, o capeta, o bicho velho, o Zé do Garfo, o Chico Tripa, e aí vai. Só que o príncipe deste mundo, que ele estava falando aqui, não era o diabo. Depois eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Na realidade eu tenho até uma mensagem já no canal. O Deus desse século. Depois você pode vir lá no canal também. O que leva uma pessoa a ser enganada? Acredita que sua salvação depende da sua capacidade de alcançar a Deus e merecer ou merecimento da sua salvação. O que leva uma pessoa a ser enganado é achar que para você alcançar a salvação precisa você ter capacidade. O que leva uma pessoa a ser enganado acredita que a sua salvação depende da sua capacidade. Cara, eu vou ser salvo porque eu sou bom. Eu vou ser salvo porque eu dou oferta, porque eu dou dízimo, porque eu dou cesta básica, porque eu ajudo as pessoas. Eu vou ser salvo por isso. E não é por isso, querido. A salvação não vem por obra. A salvação é um dom de Deus. A salvação foi um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Não é por você, não é por mérito. Romanos capítulo de número 6, versículos 6 e 7 diz assim. Romanos capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Sabemos isso, que o nosso homem velho não é nós, certo? Paulo aqui estava falando para os romanos. Não era para mim. Agora por que ele estava falando para eles lá? Porque Paulo estava vivendo ainda na mesma geração de Jesus. Por isso que Paulo disse, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito. Fosse ou ainda vai ser desfeito? Já foi, já aconteceu. E não era para nós, era para aquele povo daquela geração. A fim de não servirmos mais ao pecado. Ou você ainda tem pecado, está coberto de pecado. O sistema religioso, os pastores pregam que você precisa se arrepender dos seus pecados. E aí? Versículo 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Quem é que está morto? O pecado. Quem foi que morreu? O pecado. Ou quem foi que morreu para dar vida eterna? Jesus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele, Jesus Cristo de Nazaré, morreu na cruz para dar a vida eterna. A vida eterna para quem? Para a carne ou para o espírito? Para o espírito. Porque a carne não tem vida eterna. O máximo que o homem dura
sobre a face da terra é 60, 70, 80 anos, o máximo. Morreu, acabou, filho. A carne volta para o pó e o espírito volta para o Pai. Salvo em nome de Jesus. Até parece que João estava falando da vida eterna, mas na realidade o sistema religioso faz e pregam sobre a salvação, mas daqui a pouco eles condenam de novo. Você está salvo em nome de Jesus. Daqui a pouco você precisa se reconciliar para alcançar a salvação, ou você precisa aceitar Jesus para herdar a vida eterna. Como que a vida eterna fosse algo que eles dão para você? Não foi homem que deu a vida eterna. Quem deu a vida eterna foi Deus. E vida eterna não é na carne. Vida eterna é no Espírito. 1 João, capítulo de número 5, versículo 13, voltando lá de novo. Deixa eu ver aqui. Dúvidas que são geradas quando você lê texto como este, a respeito da salvação ou da vida eterna. Vamos lá. Qual é o texto? Atos, capítulo de número 4, versículo 10 em diante. Atos, capítulo 4, versículo 10 em diante. Olha o que é que em Atos dos Apóstolos fala aqui. Seja conhecido de vós todos, quem estava falando isso aqui era Pedro, viu? O apóstolo da lei. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está, este aqui são diante de vós. 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Quem foi que rejeitou essa pedra? Israel. Os edificadores, a qual foi posto como pedra angular. Quem era essa pedra angular? Jesus ressuscitado ou Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. E em nome, ou melhor dizendo, e nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Devemos ser salvos ou já somos salvos? Nós já somos salvos. Mas aqui, esse povo ainda precisava ser salvo. De quê? Paulo, ou melhor dizendo, Pedro estava falando que nenhum outro nome não há que não esteja salvação. Mas, em nome de Jesus, aquele povo precisava ser salvo. De quê? Eles iam passar pela grande tribulação. Então eles precisavam ser salvos da grande tribulação. Ou ser salvo na sua mente, crendo que o próprio Deus já tinha enviado o seu Filho para trazer esta salvação. 1 de João, capítulo 5, 13, para nós finalizar, que é o texto que eu comecei. Estas coisas vos escrevo, a vós quem crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tenham a vida eterna. 5 palavras-chave que aparecem nesse versículo, que traz afirmação e outras traz dúvida. Veremos as 5 palavras. Quais são as 5 palavras nesse versículo que traz afirmação e outras traz dúvida? Primeira palavra que aparece aqui é saber estas coisas. Primeira, quem é que sabe sobre estas coisas? Os eleitos, os escolhidos. Eles sabem que são salvos. Quem foi? E aí João está dizendo, eu escrevo, ou está escrito que vocês são salvos. Só que depois aparece, para você poder entender sobre esta salvação, você precisa crer. Precisa crer sobre essa salvação. Agora você foi salvo em nome de quem? Em nome do Papa, do Padre, do Pastor? Não, filho.
salvo em nome de Jesus. Salvo em quê? Ou salvo de quê? Ou salvo aonde? Salvação de uma vida eterna. E esta salvação da vida eterna vem da onde? Da carne ou do Espírito? No Espírito. Não é uma salvação da carne ou uma salvação na carne. Existem dois tipos de salvação que depois eu até irei ministrar sobre ela. Existem dois tipos de salvação. Quais são? Salvação do Espírito, que já foi salvo, escolhido, separado antes da fundação do mundo, e salvação da nossa metanoia. Quando você ouve uma palavra dessa e você entende, é porque você foi salvo aqui na sua metanoia. Quando você ouve uma palavra da graça e você coloca ela em prática, é porque você foi salvo aqui na sua metanoia. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Você é um eleito, você é um escolhido, você é salvo por Cristo Jesus para viver e para reinar nesta vida. Reinar nesta vida é ter gozo, ter paz e alegria no Espírito Santo. Assim como falou Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. E o nosso propósito aqui é cada dia poder ministrar uma palavra e você ter um conhecimento e abrir os olhos do seu entendimento. Então, boa tarde, um bom dia e uma boa noite para você que vai assistir esta mensagem. Graça e paz, melhor dia e melhor momento para você.